A paz do Senhor Jesus para todos. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida de cada um dos que estão agora vendo e ouvindo esse momento. Mais um sábado que nós estamos aqui neste santo lugar. Estou aqui junto com o Bispo Williams, estou aqui com o presbítero Vladimir, estou aqui com o presbítero Dito. Nós estamos aqui buscando a presença do Senhor. E nessa tarde, irmão, nós já chegamos aqui travando uma guerra, travando uma batalha. Satanás enviou uns cavalos deles para nos tentar impedir de orar, de clamar, mas nós seguimos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, Bispo Williams: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. E foi o que nós vimos aqui nesta Aleluia. tarde. Nós sujeitamos a Deus, curvamos o nosso joelho, buscamos a presença do Senhor. Satanás não resistiu e teve que partir em retirada em nome de Jesus Cristo. E nesse momento eu recebi algo da parte de Deus para transmitir para a nação brasileira. Muitos têm perguntado assim: por que um país tão grande como o Brasil, um país tão abençoado, um país com terras férteis, com terras produtivas, um país que tem ouro, um país que tem petróleo, um país que tem pedras preciosas, um país que tudo que se planta colhe, bispo. Por que um país como esse ainda é chamado de país de terceiro mundo? Enquanto países que são bem menores do que muitos dos nossos estados são potência mundial. Muitas pessoas têm perguntado: o que acontece? E Deus tem me dado a revelação nessa tarde de por que o Brasil, sendo um país tão grande, bonito como vocês podem ver, lindo, maravilhoso como vocês podem ver, e é um país chamado de país de terceiro mundo. Um país que tudo que se planta colhe. Um país que tem petróleo, que tem ouro, que tem pedras preciosas. Por que um país desse ainda é um país de terceiro mundo? E então o Espírito Santo de Deus me apontou a palavra de Deus em Deuteronômios capítulo 4, versículo 39, onde diz assim: só o Senhor é Deus. E também eu gostaria de trazer também para a reflexão de todos uma passagem bíblica que diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Olha só, o segredo da revelação, bispo, está nesse mistério. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aí então Deus me disse assim: sabe por quê? Que esse país, sendo essa terra fértil, essa terra tão grande, essa terra maravilhosa, ainda é um país de terceiro mundo? Porque esse Brasil, esse país ainda não tem um Senhor. Por incrível que pareça, é declarado aqui que o Brasil tem uma senhora. Estar clamando, está entendendo? É declarado que o Brasil tem uma senhora. E a Bíblia diz o quê? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E por incrível que pareça, oficialmente, esse país ainda tem uma senhora. Aí você vai dizer assim: mas essa senhora não pode fazer nada. Mas tem uma revelação da parte de Deus para você ainda. Meus irmãos, por trás dessa senhora existe um principado. E esse principado, ele atua em todas as esferas do segmento esotérico e religioso. E ele atua até através do sincretismo religioso. Na Igreja Católica, esse principado está por trás da Senhora Aparecida. No segmento espírita de Umbanda e Candomblé, ele está por trás de uma entidade chamada Iemanjá. E na esfera espiritual, essa entidade que é relacionada... Você viu que essas duas entidades, bispo, ela é relacionada com as águas. Aparecida é relacionada com as águas, foi achada num rio. E Iemanjá é relacionado com as águas do mar. E Leviatã também é relacionado com as águas. Por trás dessas duas entidades, do sincretismo religioso, tem-se um grande principado. E a maioria dos brasileiros se declaram oficialmente católicos e se dobram diante dessa estátua, se dobram diante dessa imagem. E quando essa nação se dobra diante dessa imagem, não está se dobrando apenas nos pés da Aparecida ou apenas nos pés da Iemanjá. Está se dobrando, está se curvando diante de um principado chamado Leviatã, relacionado com as águas. E esse principado tem feito com que essa nação, que é uma potência em tudo,
se torne um país de terceiro mundo. Não deixe essa nação desenvolver. Então, irmãos, nós temos que abrir nossos olhos espirituais. E Deus está dizendo assim para a sua igreja. Deus está dizendo assim para a sua igreja. É tempo de entrar na batalha espiritual. A palavra de Deus diz assim lá em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós estamos lutando contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Meus irmãos, e em nível de batalha espiritual contra principado, a igreja tem que se unir. Nós não temos que orar apenas pedindo para que Deus salve ou transforme um amigo, um irmão católico, um amigo, um irmão espírita da Umbanda. Nós temos que usar a autoridade de Deus, nos revestimos de toda a armadura de Deus e temos que confrontar esse principado que está por trás dessa senhora. E em nome de Jesus Cristo, nós como igreja vamos fazer o clamor a partir de agora, da seguinte forma: Senhor, estamos destronando esse principado que está por trás dessa senhora. Estamos destronando esse principado que está por trás dessa senhora. Ei, você que está ouvindo aí agora, a partir de hoje, comece a se posicionar como igreja. E como igreja você vai começar a profetizar em nome de Jesus. Esse país, essa nação, ele não tem mais uma senhora, mas ele tem a partir de agora um Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E em nome de Jesus Cristo, a partir do instante em que a igreja se posicionar e entender que a nossa luta maior não é contra os nossos irmãos católicos, não é contra os nossos irmãos espíritas. Por quê? Eu quero dizer para os nossos amigos e irmãos católicos, amigos e irmãos da Umbanda, do Candomblé, nós amamos vocês. Não é contra vocês a nossa luta, mas nós entendemos que no mundo espiritual existe esse principado que está atrasando a nossa nação. E esse principado se esconde atrás dessas entidades. É Iemanjá, é Aparecida e outras coisas mais. Mas nós, em nome de Jesus Cristo, estamos nesse monte, levando esse ato profético para toda a nação brasileira, para que a partir de hoje a Igreja de Cristo se posicione confrontando esse principado que tem o título de padroeira desse país. Em nome de Jesus, nós como igreja não aceitamos a autoridade dessa entidade que tem o título de padroeira. Não aceitamos a autoridade dessa entidade que tem o título de senhora. Você sabe o que é senhor? Você sabe o que é senhora? Senhor quer dizer dono. Sabia disso? Senhor quer dizer dono. E quando nós estamos dizendo a senhora desse país, nós estamos dizendo dono desse país, proprietário desse país. E hoje, nós como igreja, confrontamos esse principado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Brasil não tem uma senhora, o Brasil tem um Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. Bispo William, em nome de Jesus, se a nação brasileira, se a igreja do Brasil se posicionar como autoridade espiritual para confrontar esse principado, nós vamos ver, Bispo Ira, Deus está me dizendo, conversão em massa. Como é que é? Conversão em massa. Eis que assim diz o Senhor. É tempo de clamar, confrontar essa autoridade e vocês verão com seus próprios olhos conversão em massa dentro das igrejas católicas, dentro da Umbanda, do Candomblé, da bruxaria e todos os segmentos esotéricos, porque eu destronarei esse principado. Eu, o Senhor, colocarei por terra a ação e a influência dessa entidade que tem roubado esse país de todas as formas, que tem roubado esse país de todas as maneiras. Não adianta você lutar, guerrear contra políticos. Não, por trás dos políticos, por trás dos poderes, está a influência desse principado. Em nome de Jesus, eu e você como igreja, nós temos a autoridade de Deus contra Leviatã. Levante a tua cabeça, se posicione como igreja, se encha da unção, se encha da virtude de Deus e saia como um soldado guerreiro. Estamos na reta final, não nos resta mais tempo e cabe a nós nos posicionarmos como guerreiro, nos revestirmos de toda a armadura de Deus
empunhar a espada do Espírito e confrontar esse principado, e confrontar essa autoridade. E aí então, nós vamos experimentar uma mudança, vamos experimentar a fartura, vamos experimentar a prosperidade e vamos experimentar até mesmo a cura da igreja. E em nome de Jesus, que cada um de vocês, a partir de agora, saiam desta zona de conforto e partam para a zona de confronto. Eu e você fomos chamados para guerrear. E em nome de Jesus, que todos vocês possam fazer assim como eu, Bispo William, Presbítero Vladimir, o Obreiro Benedito, e entremos nessa batalha. Porque Deus nos capacitou para isso. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai ver a grande diferença a partir de então. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Se inscrevam aí no canal do Bispo Williams, tá bom? Williams 12 Santana. Se inscreva aí, participe, ajude a levar essa palavra. Essa palavra precisa ser espalhada nesse país. Você está entendendo? E é você. Deus vai usar você para espalhar essa palavra nesse país. Eu tenho um pequeno canal também, que é Josué Rasgando o Verbo. Se inscreva lá também. Compartilhe, divulgue, você vai estar sendo boca de Deus. Não é verdade, Bispo William? Amém. Vai estar sendo boca de Deus. Então todos vocês estão convocados para espalhar essa mensagem para toda a nação brasileira. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.